A disparidade de gênero é uma coisa muito absurda. E quando você pensa assim que tem uma área ou outra que tá ok, que tá legal, você descobre que não. Você acredita? Hoje a gente vai ver uma área que eu nem imaginava que tinha problema de disparidade de gênero, a área da crítica literária. E isso apareceu justo numa questão de inglês do Enem 2020, segunda aplicação. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 3 do caderno azul do Enem 2020, segunda aplicação. No caderno amarelo é 5, no branco é 4, no rosa é 2 e chega na vibe. Para não restarem dúvidas, tá aí para você 3, 5, 4 e 2. E eu vou colocar na tela a questão e a gente vai fazer a leitura assim calmamente, porque é uma leitura um pouquinho mais difícil, com umas palavras um pouquinho mais complicadas, mas a gente vai conseguir chegar lá, ok? Study. Literary criticism is still overwhelmingly male, by Zach Schoenfeld. Women writers are all over the bestseller lists, but literary criticism is still predominantly a male field. That's according to the latest numbers from the volunteer organization VIDA, Women in the Literary Arts, which works for gender and racial parity in the literary world. This year's report covers prestigious publications like the New York Review of Books, which published 227 male reviewers last year, but only 54 female reviewers, and the London Review of Books, which published 146 male critics and 44 women during the same period. The Paris Review made great strides toward gender parity in 2013, the report notes, but in Sweden published substantially fewer women than men in 2014. Seguindo então para o segundo parágrafo, as The Guardian points out, those figures are especially striking when you consider that women are more avid readers than men in the UK, where some of the biggest offenders are based. Aqui o númerozinho de página ali tampou off e eu tava com a mão ocupada aqui porque tem uma coelha aqui do meu lado querendo carinho e eu tô aproveitando para fazer um carinho nela. Então, não repara não. The figures are not all disheartening. Major magazines like the New Yorker, the Atlantic and Harper's all showed increase the number of women published in 2014. That data are valuable. Without VIDA, the figures would likely go untallied, and the broader awareness even more so. Top editors likely know gender disparity is an issue, but they are more likely to pay attention to it when an organization like VIDA is paying attention to them. Deixa eu pegar essa sapituca aqui, porque senão ela não vai dar sossego para eu poder terminar a análise da questão. Muito bem, esse foi o nosso texto. Agora nós temos o quê? Que fazer a nossa tradução. O texto é muito bom, mas a questão é muito boba. A hora que a gente chegar nas respostas, você vai ver o tanto que a questão é boba. Vamos fazer a tradução desse texto? Voltando lá no título. Nosso título diz o seguinte: estudo, crítica literária ainda é predominantemente masculina. E é por Zach Schoenfeld que escreveu esse texto. Depois eu leio a referência que eu não li ainda, né? Agora aqui, esse lead aqui, que está em itálico, as escritoras estão presentes em todas as listas de best-sellers, mas a crítica literária ainda é predominantemente um campo masculino. Primeiro parágrafo. Isso é o que indica, então continuando o que esse lead trouxe pra gente, isso é o que indicam os números, os últimos números da organização voluntária VIDA, Mulheres nas Artes Literárias, que trabalha pela igualdade de gênero e racial no mundo literário. O relatório desse ano abrange publicações de prestígio, como The New York Review of Books, que publicou
227 resenhas, resenhistas masculinos no ano passado, mas apenas 54 mulheres resenhistas. E The London Review of Books, que publicou 146 críticos homens e 44 mulheres durante o mesmo período. The Paris Review deu grandes passos em direção à paridade de gênero em 2013, mas depois, segundo o relatório, retrocedeu e publicou substancialmente menos mulheres do que homens em 2014. Próximo parágrafo. Como o The Guardian destaca, esses números são especialmente surpreendentes quando se considera que as mulheres são mais ávidas leitoras do que os homens no UK, no Reino Unido, onde alguns dos maiores infratores, ou seja, daqueles que cometeram a disparidade aí, são sediados, são baseados, são sediados. Baseado fica estranho, né? Próximo parágrafo. Os números não são totalmente desanimadores. Tá bom, ainda bem. Revistas importantes como The New Yorker, The Atlantic e Harper's mostraram um aumento no número de mulheres publicadas em 2014. Último parágrafo. Esses dados são valiosos. Sem a vida, os números provavelmente não seriam contabilizados. E a conscientização mais ampla ainda menos, né? Seria ainda menos, como que a gente pode dizer? Teria um alcance ainda menor. Provavelmente os principais editores sabem que a disparidade de gênero é um problema, mas eles são mais propensos a prestar atenção quando uma organização como a Vida está prestando atenção neles. Muito bem. Agora, o que a questão pede pra gente? Primeiro, lendo a referência aí, Zach Schoenfeld, disponível em www.newsweek.com, acesso em 15 de abril de 2015, adaptado. No texto, o autor lança mão de palavras como literary, que é a mais difícil de pronunciar, que enrola a língua da gente, literary, male e female, para apresentar uma matéria jornalística cujo tema está relacionado a quê? Então a gente não precisa saber diretamente o que significam as palavras literário, male, literary, literário, male, masculino e female, que é feminino. A gente precisa saber qual é o tema dessa matéria jornalística, ok? É claro que o tema dessa matéria jornalística vai envolver as palavras literary, male e female. Por quê? Porque essa habilidade, que é a que apresenta pra gente palavras ou expressões do texto, ela precisa que você relacione essas palavras com o tema do texto na sua resposta. Então a gente precisa de uma resposta que traga o tema desse texto e que envolva a questão do literary, que é o literário, do male e do female, ou seja, masculino e feminino. Essa coelha não para quieta. Gente, que loucura. Fica quietinha aqui. Muito bem. Então, letra A. O tema dessa matéria está relacionado à quantidade de produções literárias de homens e mulheres. Essa tem um distrator. Produções literárias. Eu vou grifar aqui. Produções literárias. Esse texto ele não fala de produção literária, ele não fala de escritores e escritoras de livros, ele fala de críticos e críticas, de escritores e escritoras de críticas literárias, ok? Então nós não estamos trabalhando em cima da produção literária. Eu não vou riscar as respostas agora porque eu preciso te mostrar uma coisa muito interessante. Letra B. Predominância de produções masculinas na crítica literária. A letra B, sim. A letra B traz a crítica literária. Opa! Ela trouxe pra gente a crítica literária. Ela trouxe pra gente a questão do literary, que é o literário. Ela trouxe o masculino e está subentendendo o feminino quando fala da predominância. Então, se predomina o masculino é porque o feminino fica por baixo, certo? O feminino fica inferiorizado. As produções femininas não predominam, elas estão inferiorizadas quando se trata de crítica literária, ok?
Então, a letra B está correta para a gente. O tema desse texto é justamente a crítica literária e como os homens predominam nessa área, sendo que as mulheres são leitoras mais ávidas, são leitoras mais assíduas, são leitoras que leem, são pessoas que leem mais. Então, a letra B está correta. Letra C. Papel das associações na produção literária das mulheres. Primeiro que a gente tem a associação aí que é a Vida, mas a Vida ela não está trabalhando, ela não tem papel na produção literária. Ela tem papel na fiscalização da disparidade de gênero entre os críticos literários. E, mais uma vez, não é um texto sobre produção literária, ok? É sobre crítica literária. Letra D. Resultado da produção literária de homens e mulheres em 2014. Mais uma vez, é a crítica literária, então não é a produção literária de homens e mulheres. Além disso, o texto aborda a questão de 2014? Aborda. Mas ele aborda aqui que quando ele fala que a revista lá de Paris, The Paris Review, deu muitos passos em direção à paridade de gênero em 2013, mas retrocedeu em 2014. Depois a gente tem uma outra menção a 2014. E aí, lá no alto, lá no começo, a gente tem o seguinte. Vou voltar aqui para poder mostrar para você, apesar que eu vou fazer a leitura em inglês, mas o final desse parágrafo fala, ó, retrocedeu e publicou em 2014, mas ele não menciona os outros jornais, os outros editores lá, que são o The New Yorker Review of Books e o The London Review of Books. Não menciona em que ano que teve essa disparidade de gênero. A gente imagina que seja 2014, porque tem várias outras menções a 2014 aí. O acesso a esse texto lá na nossa referência foi feito em 2015, então a gente imagina que seja 2014, né? Mas o que o texto fala é só que no último ano, o relatório deste ano, de qual ano? Não fica bem claro para a gente imagina que seja o ano de 2014, justamente pelo resto do contexto. De toda forma, nós não estamos falando do resultado da produção literária de homens e mulheres em 2014. Até pode ser de 2014, mas nós estamos falando da produção de crítica literária. Letra E. Prestígio das mulheres, a gente já sabe que é, infelizmente, a falta de prestígio. Prestígio das mulheres no desenvolvimento da produção literária. Então, mais uma vez, a produção literária. Além disso, de nós termos aí a letra E falando de prestígio, quando a gente vê que, infelizmente, nesse caso, que é um caso de disparidade de gênero, a gente tem uma falta de prestígio da produção de crítica literária das mulheres. A letra D é a mais razoável, né? Apesar de estar falando de produção literária, a gente só tem o produção literária mesmo para poder eliminar, porque se fosse disparidade, por exemplo, na produção de crítica literária de homens e mulheres em 2014, seria sim, estaria relacionado ao texto, ao tema do texto. A gente não poderia estar falando de resultado, mas de disparidade, talvez. A letra C, nós temos aí a questão da vida, que não é o papel da vida ter aí um peso na produção disso, mas sim na fiscalização, na contabilização disso. E é isso. Agora, o que eu quero mostrar para você é como que as alternativas, como que o texto é muito bom, mas como que a questão é ridícula. Porque essa questão usou exatamente o mesmo distrator nas 4 alternativas erradas. Produções literárias, produção literária. Ó, começando aqui. Produções literárias. Depois aqui nós temos produção literária e produção literária. Quando o texto está falando de produção de crítica literária, que é diferente. Não são mulheres ou homens produzindo livros, são mulheres ou homens avaliando livros. Ok? Então, essa questão, a resposta certa é a letra B, e as outras alternativas são ridiculamente erradas, porque todas estão usando o mesmo distrator. Bora fechar!
Desde já, eu já peço desculpa a você pela minha dificuldade de resolver essa questão hoje, porque é muito difícil você estar lendo um texto em inglês e você ter um rabbit aqui, ó, uma sapituca que tá aqui do seu lado pulando, querendo subir no colo. E aí é muito difícil também rabiscar a questão, o texto, não sei o que, segurando essa coelha. E se bobear, daqui a pouco ela faz um xixi em mim, né? Ah, danada. É isso. Agora você pode contribuir com o canal. Aqui do lado tem as formas de você contribuir. E fala assim pro pessoal: contribui que ele tem que comprar ração pra mim. É. E você pode também se inscrever no canal se você ainda não for. Opa! Calma, filha. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, você pode se inscrever no canal. Vai aparecer o botão vermelho aí para você ver como faz para se inscrever. Olha aí, é super simples, é só você procurar o botão vermelho logo abaixo do vídeo. Não, a energia caótica desse vídeo por causa desse leãozinho aqui. Olha lá, não parece um leãozinho? Olha que coisa! Olha que coisa! Eu não aguento não. Não aguento. Ó, por hoje é isso. Card aí no alto para todas as correções do Enem 2020, segunda aplicação. E eu fui porque não tem como falar mais nada, não. Fui, tchau, até a próxima.